Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Vocês, tudo bem? Graças ao Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor José Oliveira. Estou aqui todas as segundas-feiras, ao meio-dia, na missão de trazer uma mensagem, estar abençoando a sua vida. E como vem sendo sempre, hoje também não será diferente. Nós iremos ver Deus se manifestando, nós iremos ver o poder dele e hoje tem coisa boa para você. Nós estamos aí na reta final desse mês de janeiro. Como diz o pastor Jaime, alguém viu o mês de janeiro passar por aí? Nós já estamos no dia 29, faltando apenas 3 dias para encerrar esse mês. E tem que encerrar debaixo da presença do Senhor e começar também todos os dias dessa maneira. Agora, prosperidade, nós estaremos hoje fazendo a unção. O pastor Jaime vai fazer às 7h30 da noite. Esse é o culto do meio-dia. Eu estarei fazendo também ao término da reunião a unção da prosperidade. E assim também às 14 e às 17. Só que essa unção que nós estamos fazendo neste propósito é algo para mudar a sua vida. É algo para transformar você dizer, poxa, mas o que aconteceu nesse ano que parece que tudo deu certo, tudo que eu investi deu certo, tudo que eu fiz prosperou. Porque esta unção na sua vida é uma direção do próprio Deus para te abençoar. Você que nos acompanha de casa, nós estamos aqui na Avenida São João, número 791. Esse é o culto do meio-dia, mas seremos ainda às 14 horas com o pastor Almir, às 17 horas com o pastor Bruno Souza e às 19h30 o grande encontro de fé com o pastor Jaime de Amorim Campos, uma palavra que pode transformar, mudar e realmente vai fazer a diferença na sua vida. Amém ou não amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Há coisas em nossas vidas que nós precisamos sempre nos atentar da seguinte maneira. Todo mundo aqui passa etapas na vida. Todos aqui vão passar por problemas, todos irão passar por dificuldades. Ninguém está isento, ninguém está ileso. Todos aqui terão momentos também prazerosos, momentos de realizações, sejam realizações das menores até as maiores, sejam problemas dos menores até os maiores. Todos passam por isso na vida. Agora, a diferença, eu sempre gosto de dizer, é como nós lidamos com esses problemas. A diferença está em como nós lidamos com as situações, com as divergências. Porque como nós reagimos ao problema, vai mostrar o quão forte nós estamos. Há uma diferença em você passar por um problema, e em você permanecer neste problema. Há pessoas que quando encontram uma dificuldade, elas ficam ali, ficam meses, passam anos, passam décadas e não conseguem se libertar desse problema. Hoje eu quero estudar com você uma mensagem que pode mudar a sua vida, que pode fazer com que você venha sair daqui determinado a vencer. Você venha sair daqui com uma mentalidade, eu estou dizendo, não aquela força do pensamento, mas a fé no Senhor que vai fazer com que você cresça, com que você evolua e os problemas fiquem de lado. Como disse, há uma diferença em você ter problema e você permanecer no problema. Tem a pessoa também, quando ela vai lá no médico, o doutor, para examinar o sangue, como está, o doutor às vezes vai falar, Joãozinho, você está diabético. Ele precisa controlar a alimentação, em alguns casos até tomar remédios para controlar. Só que é algo que todo mundo tem, só que alguns estão muito acima, outros estão muito abaixo, precisa controlar. Depois que ele cuida da alimentação, se precisar tomar remédio ou não sei, depois esse diabetes dele vai fazer o quê? Vai controlar. Ele chega para fazer um novo exame, o doutor vai falar a mesma coisa? Não. Então não é que o Joãozinho é diabético, ele está diabético naquele momento. Então nós também em nossas vidas, não é que nós não conseguimos lidar com os problemas para vencer. Talvez falta aquele up, aquela luz acender para você falar, não, preciso fazer isso e minha vida vai mudar. Quantas pessoas na casa de Deus, às vezes, uma palavra que vem um obreiro passando ali no saguão, na portaria, dá a palavra, a pessoa recebe, ela sai daqui, poxa, era o que eu precisava ouvir, não foi nem um pastor, mas a situação dela foi mudada. O que eu quero dizer para você, é que você não pode viver uma vida constantes problemas. Como filhos de Deus, nós devemos ter dentro de nós o poder para solucionar. E isso está conosco, você vai ver na leitura que nós iremos fazer. Primeiro livro de Samuel, no capítulo
30. Subtítulo: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. Então aqui você vê que o versículo começa dizendo: sucedeu, pois, que, chegando Davi ele não estava em Ziclag naquele momento, estava com os homens, os soldados dele, e ele chega ao terceiro dia. Então 3 dias ali Ziclag ficou com as esposas e com os filhos. O que aconteceu? Vieram os amalequitas, saquearam tudo, colocaram fogo e levaram as mulheres e levaram as crianças. Uma observação que eu quero fazer para você já se sitiar nessa história: o Davi ele não estava presente quando os inimigos vieram. Há um mal que tenta agir na vida das pessoas, que tenta agir na vida do seu familiar, que vai tentar agir na vida da sua empresa. Um mal que vai tentar agir no momento da ausência. Davi não estava presente quando Ziclag foi sitiada. Ele não estava ali para defender aquela cidade com os soldados. E quantas vezes na sua vida também você já pensou: poxa, se eu tivesse ali naquele momento, não iria ter acontecido. Agora eu não estou me referindo apenas a estar de corpo presente, a estar presente fisicamente, mas às vezes dentro da sua empresa o que o seu funcionário está precisando é de uma palavra de ânimo para ele. Às vezes o seu patrão, o que ele está precisando também é de uma palavra de reafirmação, dizer: não, patrão, vai dar tudo certo, essa semana eu sei que está difícil, mas Deus é por nós, fica tranquilo, tudo vai se resolver. As pessoas às vezes elas se ausentam e deixam o mal entrar. Às vezes as pessoas se ausentam e deixam com que o inimigo, com que um amalequita venha e faça com o que fizeram também ali em Ziclag. Sitiaram, levaram tudo e eles ficaram ali agora, pensativos, o que nós iremos fazer. Você vê que no decorrer da história o Davi ele fica tão abatido que ele começa a se angustiar, e os homens que estavam junto dele queriam até apedrejar ele, com raiva dele, porque todo mundo havia perdido. Não é a nossa mensagem, só fiz essa observação que há um mal que age na nossa ausência. Você que é pai de família, você que é mãe de família, não fique ausente do seu filho, acompanhe ele desde quando ele nasce ali, vai acompanhando as fases, não seja ausente, porque pode vir um amalequita, pode vir um inimigo e tentar furtar ele de você também, pode tentar roubar, tirar ele de você. E isso, infelizmente, é o problema que muitas pessoas enfrentaram e não souberam como lidar. Talvez até hoje pagam um preço por isso. Só que há tempo de você reverter essa situação. Como foi com Davi, você vai ver que há tempo de você reverter tudo aquilo que um dia trouxe um atrapalho para você, tudo aquilo que trouxe para você uma perda. Dá tempo de nós mudarmos essa história. Vá lá para o versículo 8 agora. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Era alguma coisa ou tudo que ele iria libertar? Pode até parecer estranho, mas imagina, os inimigos vieram, levaram as famílias e levaram também os bens que ele tinha. Como que Davi, na força dele, ia conseguir libertar tudo? Aí o Davi ele precisou da orientação de Deus, e Deus falou: não, você vai alcançar e vai libertar todo mundo. Há uma coisa interessante que eu até coloquei no esboço da mensagem também. Não vamos nos perder na linha de raciocínio não, mas eu lembro que minha mãe dizia, quando era pequeno: filho, primeiro o dever, depois o lazer. Primeiro a obrigação, depois o descanso. Em outras palavras, faça o que você tem de fazer, depois você vai relaxar, ficar tranquilo, ver sua TV, enfim. Então, vendo essa história, analisando que Davi tinha um problema, ele poderia ficar de braços cruzados? Ele poderia se dar o luxo de descansar? Ele poderia se dar o luxo de ficar ainda ausente mais alguns dias dos familiares, das esposas, dos filhos, das crianças? Poderia? Não poderia. Ele teria agora de ter iniciativa de ir
para conquistar, ele tinha que ter agora a opinião dentro dele, de mudar toda essa situação. E você vê, não era nem a mensagem não, mas volta no versículo 6. Você vê que a decisão está nas suas mãos, não está naquilo que alguém diz a seu respeito. No versículo 6 diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Na minha Bíblia, eu grifei o início e o término desse versículo. No começo, diz assim: e Davi muito se angustiou. Alguém angustiou Davi? Foi ele mesmo, ele se angustiou. Ou seja, ele tinha a decisão também de não se angustiar. Só que no mesmo versículo termina dizendo: todavia, Davi se esforçou. Pode vir a angústia e você às vezes até se abater. Pastor, eu estou muito abatido, eu não sei como lidar com essa situação. Só que Davi, da mesma maneira que ele teve a opção de também se esforçar, nós também temos a opção de se esforçar, de nos esforçarmos no Senhor. E você vê que a palavra de Deus para a vida dele, um esforçado pode ir, que vai dar tudo certo, você vai alcançar tudo e vai libertar esse povo. Vá para o livro de Salmos, capítulo 18, Salmos capítulo 18, no versículo 37. Salmo 18, 37. Há um momento sim da pessoa descansar, há um momento da pessoa talvez ficar até ali com a perninha no sofá, tomando o tereré dela tranquila, ficando de boa. Só que antes disso, ela precisa fazer a plantação. Tem gente que quer colher antes de plantar, tem gente que quer inverter, quer primeiro o lazer e depois o dever. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Há muitos jovens que começam um curso, começam a fazer uma faculdade e param no meio do caminho. Há muitos pais de família que tentam mudar o relacionamento dentro de casa, só que minha esposa não muda, e ele desiste, e vive aquele quebra-pau dentro de casa, vive aquele conflito, aquela frieza familiar. No serviço, ela não concorda às vezes com o patrão, ela não faz nada para mudar, só fica de cara fechada, fica na dela, e nada vai mudar. Você precisa tomar uma iniciativa, uma atitude. Olha o que Davi diz no Salmo 18, 37. Persegui os meus inimigos. E o quê? E os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. O Davi, ele entendeu que para ele vencer, ele não podia parar no meio do caminho. O Davi, ele entendeu que para ele vencer a batalha, para ele vencer e ter depois resultado, falar, poxa, Deus está comigo, ele precisava fazer a parte dele. E às vezes tem muitas pessoas que confundem um Salmo 40 da vida, dizendo, esperei com paciência no Senhor, e fica de braços cruzados esperando tudo se resolver. Está errado. A pessoa precisa dar o pontapé inicial, precisa ter iniciativa. Você vê novamente o Davi dizendo, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de ter consumido. Imagina se ele para no meio do caminho, não, já consegui, 70% dos soldados inimigos eu já conquistei, já acabei com eles, agora o resto é fácil. Não, ele sabia que precisava consumir de uma vez por todas. A Bíblia conta a história de um homem chamado Saul, que ele tinha a missão também de destruir Amaleque e todo o povo amalequita. O que ele fez? Ele poupou o rei Amaleque, e poupou também o melhor do gado. O pastor já empregava ontem com outro foco essa mensagem. Enfim, o Saul, ele não destruiu completamente os amalequitas. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o reinado. Você vê a história de 1 Samuel no capítulo 15, você vê todo o desenvolver dessa história. Ele tinha missão, mas ele não cumpriu por completo. Se você não ir até o fim, ninguém vai por você. Se você não decidir hoje, pastor, eu quero muito me especificar em alguma coisa no meu serviço, que eu goste, é um idioma, é uma pós-graduação, pastor, mas é difícil, como que eu vou concluir isso? Eu tenho pouco tempo de descanso, eu tenho pouco tempo. Você precisa se organizar, mas você precisa fazer, irmão. Você precisa continuar, precisa aprender, precisa ir para cima. Pastor, eu preciso fazer um idioma, preciso fazer o inglês. Mas é difícil, tem inglês online aí. A pessoa ela só não faz quando ela não quer, porque quando ela determina, ela quer, ela alcança. Jó 22, 28, se não me engano, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos.
A luz vai brilhar nos caminhos daquele que é firme, daquele que não para, daquele que não desiste. Quantas vezes, talvez você hoje, para vir à casa de Deus, quantos problemas você não passou? É um metrô que para, é um trem que não passou que entrou em greve, é um ônibus que desviou a rota, é um familiar que falou para você não ir, muitas coisas aconteceram. Você veio aqui hoje, está recebendo essa palavra. Talvez quantos até tomaram a decisão cedo, só que não vieram hoje para o culto. Quantos talvez tinham um propósito, tinham um objetivo, e por coisas pequenas deixaram e não alcançaram. Persegui os meus inimigos e não voltei, senão depois de os ter consumido. A batalha que você entrou, o mundo que você está, as lutas, as adversidades que você se encontra, é para você sair dela, mas como vencedor. Não é para você ficar nela, ver alguns venceram, vê outros ali desistindo e você fica ali naquela inércia, fica naquela ociosidade e não conquista. Nós temos alguém que está do nosso lado, o próprio Deus dizendo que estava com Davi. E no Novo Testamento, Romanos 8:31, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? É só Ele que está do nosso lado, só o Deus. Quer mais alguém para ficar do seu lado, além de Deus? Ele estando do seu lado, irmão, você vai conquistar, você vai perseguir e você vai alcançar. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós não podemos pular algumas etapas da vida. Como assim, pastor? Igual eu disse, há pessoas que elas começam a trabalhar numa empresa e às vezes já se comportam até como patrão, já querem ficar tranquilas ali no horário que é para ela estar aprendendo. Ela fica em ociosidade. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e o gerente nosso ali, ele uma vez me chamou e falou: José, quando eu comecei, eu me lembro que eu ia para casa, eu levava as apostilas para aprender o funcionamento, trabalhava em oficina, uma oficina de caminhão, e ele falava, eu levava isso. Minha esposa estava lá nas salas com a criança e eu ali estudando como funciona esse motor, essa transmissão, como que funciona isso, tal, e ele ficou ali, começou como auxiliar, com pouco tempo se tornou chefe de oficina, mas ele buscou. Aí ele estava contando para mim, agora tem gente que entra aqui, quer trabalhar com isso para o resto da vida, e ela não se interessa em nem aprender o básico. Como que uma pessoa dessa vai crescer? Não vai. A pessoa precisa ter uma meta na vida dela e procurar alcançar, procurar concluir. Quantos colegas, eu lembro quando eu comecei a fazer o curso de administração, a nossa sala chegou a se dividir até em 3. 1/3 se formou, e o restante pararam no meio do caminho. Aí quando chegou na colação de grau, que estava todo mundo ali, aí a gente via aqueles colegas que começaram, estavam ali para comemorar junto com a gente, mas comemorar o quê? Alguns estavam formando, outros não. Entenda que na sua vida você precisa ter a perseverança junto contigo, para você vencer problemas na família, para você vencer crises financeiras. A mentalidade às vezes das pessoas é tão fraca, que uma crise financeira, por exemplo, desestrutura toda uma família. Eu estava lendo essa semana, e o autor ele dizia que crise financeira hoje é responsável por 50% dos divórcios. Divórcios. Pessoas se separam por conta de uma crise financeira. Está de brincadeira. Ao invés de lutarem juntos, somarem forças e destruir esse inimigo, a pessoa ela prefere fazer o quê? Não, acho que não estou bem com você. E se esquece que há o mal que estava agindo ali. Amém? Infelizmente. Infelizmente, há pessoas que deixam a vitória e elas começam a entrar em declínio. Elas começam a entrar em desespero. Não foi assim com Davi. Ele se angustiou, mas ele tomou a decisão e se esforçou. Vamos voltar, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, agora no versículo 17. 1 Samuel 30, agora no versículo 17. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos fugiram. Olha o início do versículo. Desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte.
O Davi, ele começou ali buscar pela família, buscar pelos bens dele, ele não parou enquanto não encontrou tudo livre de volta nas mãos. Versículo 18, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou. Faltou alguma coisa? A bênção foi completa, foi restituir tudo aquilo que os inimigos tinham levado, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, os filhos e filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Se você quiser trazer para a sua vida algo que você acha que se perdeu, dá tempo ainda. Nada é perdido. Agora você imagina, irmãos, a situação daqueles homens. Você vê que nenhuma mulher foi morta, nenhuma das crianças tinham sido mortas, mas o que aconteceu, o ruim, a tragédia que aconteceu foi que eles deram uma brecha para os inimigos. Tá bom, errou, só que foram lá e tomaram. Ele pediu a direção de Deus, Deus falou, pode. Deus fala para você ainda, dá tempo de você recuperar aquilo que você diz que foi perdido. Aquilo não estava perdido. Talvez essa mensagem é resposta de oração para muita gente que está pensando em parar, seja um simples curso na vida profissional, ou até um casamento que está entrando em crise. Ou até os relacionamentos estão entrando em crise, porque a pessoa não sabe lidar com pequenos obstáculos, com pequenas coisas. Há um homem também muito perseverante na Bíblia, que eu gosto muito, e se falando disso não tem como deixar de falar dele, Neemias, capítulo 6, no versículo 3, se quiser anotar, eu já vou fazer a leitura para nós não perdermos tempo. Neemias 6, 3, diz assim, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ali havia 3 inimigos que queriam parar Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém. Quem eram? Ali era o Sambalate, Tobias e Gesem. Esses 3 homens queriam colocar armadilhas, querendo desviar a atenção do Neemias, dizendo, Neemias, vem para cá com a gente. Ô Neemias, o governador está te chamando. E o Neemias, ele responde desse jeito, olha a ousadia que ele responde, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco? Em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, por que você vai deixar o que é mais importante na sua vida para ficar dando atenção para aquilo que é de menor valor? Por que você vai deixar com que a sua vida financeira entre em crise quando você sabe o que precisa fazer? Mas como disse, há muitas pessoas que ficam de braços cruzados, esperando que tudo aconteça. Eu estou esperando no Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu estou buscando o reino de Deus. Quantos jovens eu vi que estavam desempregados depois de ter concluído uma faculdade, e às vezes por ser evangélico falavam, não, Deus proverá, Deus vai mandar o socorro na minha vida. Vai nada, irmão. Se você não descruzar os braços, regaçar as mangas e ir para a luta, não vai acontecer nada. Você precisa tomar iniciativa. Isso serve para tudo na sua vida. Para você poder desfrutar de uma boa vida, lá na frente, um preço deve ser pago hoje. A perseverança. Eu lembro sempre de José. José ficou no Egito quanto tempo ali sendo escravo? 13 anos. E governou quanto? 80. Valeu a pena os 13 anos ou não? Então ele entrou ali com 17 anos, escravo, casa de Potifar, depois foi preso, aí inventaram com ele e tal. Ficou 13 anos ali. Só que ele sabia que tinha um propósito na vida dele. Quando ele se tornou chanceler, governador, ele governou durante 80 anos. Morreu aos 110 sendo governador do Egito. Valeu a pena ou não o preço que ele pagou? Sim ou não? Valeu, e assim também vai valer. Se você não desistir dessa sua luta, a luz do Senhor, o brilho de Deus vai resplandecer sobre a sua vida, determinando algum negócio, ter-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Tem muita gente que pode dizer, pastor, mas fazer o quê? Eu preciso descansar, eu não estou mais aguentando. Parece que esse fardo é demais para eu carregar. Parece que essa luta não é para mim. Quantos atendimentos nós fazemos aqui, as pessoas às vezes dizem, meu marido ele bebe, meu marido ele fuma, meu marido ele briga, meu marido ele joga, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Tá, e quanto tempo você está orando com ele? Está orando pela vida dele? Pastor, já estou 1 ano já orando e não aguento mais. Mas a pessoa esquece que quando casou ela também não era convertida, e tudo isso era normal.
Era normal na época que não era convertida. A pessoa quando não aceita a Cristo, só que depois ela aceitou a Cristo, agora ela precisa lutar pelo casamento dela. Agora ela precisa lutar pela vida familiar dela. Ah, meu filho está rebelde, meu filho não fala comigo. Às vezes o problema foi o problema inicial que Davi encontrou, que o Davi causou, na verdade, Ziclag. Ele se ausentou por 3 dias. Às vezes há pais reclamando hoje que os filhos estão distantes, estão rebeldes, estão frios. Só que um dia os pais se ausentaram da educação, deixaram para o tio da escolinha, deixaram ali para o professor, e ele mesmo não estava presente. Então agora é hora de correr atrás, de lutar e dar a volta por cima. Você não nasceu para ver todo mundo prosperar, progredir, você ficar parado, estagnado no mesmo lugar. Não, irmão. Você precisa aprender. Como Neemias falou, por que eu vou deixar essa grande obra de ter com vocês? Tem coisa mais importante para eu fazer. E ele reconstruiu os muros rápido, mas ele não parou do objetivo dele. O Davi conquistou rápido, mas ele não parou com os objetivos que ele tinha também em mente. Uma partida de futebol, se os jogadores estiverem cansados e ficarem sentados no gramado, o outro time vai fazer gol adoidado. Vai adiantar descansar no meio? Não vai, porque vai perder. Então, na nossa vida também, aprenda, o descanso vem depois, o lazer vem depois. Mas até não chegar a esse momento, você precisa lutar e Deus vai renovar a sua força. Isaías 40, versículo 29 ao 31 fala: os jovens correrão, cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se esse era o problema, Deus ele renova. O Davi, o que aconteceu? Ele se esforçou. Ele mesmo tinha se angustiado. Quantas vezes você já não se angustiou na vida? Vendo situações, vendo problemas e dizendo: pastor, eu não consigo sozinho. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu estou pensando em desistir. Aí vem aquele esforço de dentro para fora e você vence. Você tem experiência de situações que você venceu, de situações que você se deixou levar, e talvez passa por uma situação hoje que não sabe o que fazer. Desistir não é a solução. Tem uma música do pastor Jaime que diz isso: crer é a saída. Só que esse crer é o crer realmente no Senhor Deus, que vai à frente, te abençoa, te livra e te guarda. Amém? Muita gente pode pensar: pastor, mas até o próprio Deus, ele descansou quando estava na criação do mundo. Muita gente diz até isso. Eu já ouvi muita gente falar, só que eu te provo biblicamente que isso é errado. Mas como assim Deus não descansou? Gênesis capítulo 2, no versículo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 2, eu quero que você faça essa leitura juntamente comigo. Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia, até uma criança sem dente consegue encontrar. 2. Vamos começar no versículo 31 do capítulo 1. Diz assim: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, muito bom. Não era bom, era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Agora, capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, primeiro, foi a criação, 6 dias, e no 7º o que aconteceu? Ele descansou. Deus ele descansou no 3º dia, no 2º, no 4º, no 5º, no 6º dia ele descansou. Ele descansou depois que ele terminou toda a obra. Ah, pastor, mas está muito difícil, eu não consigo. Lembre-se, até o próprio Deus, ele descansou assim, só que foi depois que tinha concluído tudo. E há pessoas que estão querendo já descansar no começo. Ah, não, Deus ele vai me renovar, deixa eu aqui na minha. Não, se você não for para a batalha, se você não for para cima do problema, se você não agir com valentia e deixar a vida te levar, como diz aí fora, você vai ver que as coisas não vão melhorar para a sua vida, não vão clarear. Ah, Deus descansou. Descansou depois que tinha terminado tudo. Aí foi uma folga merecida. Depois que você concluir tudo aquilo que estava sobrevindo contra você, aí você pode falar: bom, Deus, muito obrigado. Agora você descansa no Senhor, agora você repousa. Tem uma história na Bíblia, para mim uma das mais fantásticas, de uma pessoa que lutou. Se você quiser abrir também a sua Bíblia, nós encerramos a nossa mensagem. Segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no versículo 9. Muitas pessoas
como disse aqui, talvez todos nós, no momento de uma batalha, no momento de uma crise, abre mão e depois não fica nem ressentido, não fica nem abatido, porque ela já entregou os pontos, já não está nem mais ligando. Só quando você tem objetivo, quando você sabe onde quer chegar, Deus ele te ajuda, renova suas forças, você alcança e a bênção de Deus é sobre a sua vida. Para encerrar, segundo livro de Samuel, capítulo 23, no versículo 29. Eu vou ler nessa tradução aqui do meu celular, só que você quiser pode acompanhar também no seu. Segundo Samuel, capítulo 23, no versículo 9, diz assim: Eliázer, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos 3. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus, que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eliázer ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eliázer estava para tirar as armaduras dos mortos. Entendeu a história? Então Eliázer e Davi começaram uma batalha. Eliázer ficou ali no campo e todos os israelitas, o que fizeram? Fugiram. Não é porque alguém está junto com você, vem a batalha, a pessoa fugiu, que você tem que fugir, não. Levantando-se contra ti o espírito governador, não deixes o teu lugar. Eclesiastes 10:4. Eliázer ele ficou ali lutando contra os filisteus. E ele lutou de uma maneira tão brava, de uma maneira tão intensa, que a espada ficou como? Na mão dele? Ficou travada. A espada já não saía mais da mão dele. Ele teve uma cãibra tão forte ali que a espada ficou grudada e não conseguia. Mas isso foi o quê? Uma bravura. O que aconteceu depois? Depois que ele derrotou os filisteus. Aí vieram os israelitas e começaram a tirar as armaduras ali. Mas lembre-se, esse homem ele ficou com a espada na mão e não soltou dela enquanto não venceu todos os filisteus. Você não pode soltar a espada da sua mão. Você não pode hoje a nossa espada é a palavra de Deus. Hoje a nossa espada é esse livro que nos dá força, que nos dá ânimo. É a palavra, é o poder de Deus em ação na nossa vida que vai nos fazer vencer. Como foi com aquele homem naquela época, estava com a espada. A sua espada hoje, pega a sua Bíblia e levanta. Pode pegar a sua Bíblia e levanta comigo. Diga, essa é a minha espada e dela eu não abro mão. E eu tenho a certeza que a vitória é sobre a minha vida, em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao nosso Pai Criador. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.